Bem Saúde, comigo, Dr. Rogério Almeida. Olá, 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 bom dia, começando mais um programa aqui no nosso canal. No canal do Dr. Rogério Almeida, o nosso programa de hoje, Bem Saúde. Entrando aí na sua casa, bom dia. Grande abraço a todos aí, eu sou o Dr. Rogério Almeida. Este é o nosso canal, se inscreva, deem o seu like, curtam, compartilhe, é muito importante para você, para nós, que vocês deem o seu like. E este é o nosso Bem Saúde, um programa de muita informação, temas aí da área de saúde. Com certeza a gente vai estar falando aí temas muito bons para você. Olá, bom dia! E a gente está iniciando com muita alegria aí o nosso Bem Saúde. É isso aí. E na pauta hoje do Bem Saúde, aqui comigo, Dr. Rogério Almeida, a gente vai estar falando aí no primeiro bloco, tema de área médica. Vamos falar sobre uma doença que talvez você não conheça, a toxoplasmose em adultos. No tema de área pediátrica, a gente vai falar sobre algo muito importante para você, papai e mamãe, que quer aprender aí um pouco mais sobre como ajudar os seus filhos neste tipo de ocasião. São as rinites alérgicas. No Agora Doutor, o que é que eu faço? Aquele quadro, o terceiro bloco aí relacionado às emergências médicas, a gente vai aprender o que fazer no caso de uma criança bater a cabeça, os TCS, chamados traumatismos crânioencefálicos. Quais as medidas de emergência, o que a gente tem que fazer, e se no caso a criança tivesse se cortado, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar? A gente vai dar dando dica para você aí. No nosso quarto bloco, a gente vai estar falando aí para vocês e mostrando inclusive as principais notícias que foram destaques hoje aí nos principais telejornais, no nosso Bem Saúde News. É isso mesmo. Uma notícia muito legal aí para poder enriquecer ainda mais o nosso dia, no nosso Bem Saúde. E a gente vai ter música também no Bem Saúde, é isso aí. A gente vai estar aí mostrando para vocês um clipe da Rita Lee, a música Saúde, muito legal, muito bom. Finalizando aí o nosso Bem Saúde, a gente entra com o nosso quadro tema de autoajuda e a gente vai falar em homenagem ao Setembro Amarelo, que eu não gosto de falar esta palavra, mas assim, Setembro Amarelo é o mês do desistir jamais, principalmente das nossas vidas. Então, neste mês de setembro, Setembro Amarelo, nosso tema de autoajuda, a gente vai falar sobre desistir jamais, para ajudar você que tem algum problema emocional, algum problema relacionado principalmente aí ao dia a dia. A gente vai estar dando umas noções muito boas para você poder enfrentar esse tipo de problema. Cada vez mais entrando em alto astral aí na sua casa, com muito amor, com muito carinho. Comigo, Dr. Rogério Almeida, e este é o nosso Bem Saúde, que está começando agora. Até já! Voltamos aí com o nosso Bem Saúde. E é isso mesmo. E hoje do tema de área médica, a gente vai estar falando de um tema muito importante aí para você aprender no dia a dia, que existe uma doença infecto não contagiosa chamada toxoplasmose. A gente vai saber muitos detalhes aí dessa doença para você tomar muito cuidado, principalmente aí as mulheres que estão gestantes, tá bom? Que podem transmitir esse tipo de germe aí da toxoplasmose para os seus filhos que ainda estão no seu ventre materno. Mas a gente vai agora entrar aí na nossa redação para a gente poder falar um pouquinho mais aí sobre a toxoplasmose. Pois é, amigos, a toxoplasmose, ela é uma doença muito perigosa, tá certo? Principalmente porque na maioria dos casos ela é transmitida por via oral, quer dizer, pela boca, ou seja, pela ingestão de carnes cruas ou mal passadas de hospedeiros intermediários que contêm os cistos do protozoário chamado de Toxoplasma gondii, tá certo? Precisa tomar muito cuidado, tá, gente? Às vezes tem algumas pessoas que têm o costume de fazer a ingesta, aquele churrascão de final de semana gostoso e tal, de carnes mal passadas. Tem que tomar muito cuidado porque lá dentro pode estar esse protozoário famigerado chamado Toxoplasma gondii, que pode produzir a toxoplasmose, tá?
Como a gente falou para vocês logo no início aí do nosso programa Bem Saúde, a toxoplasmose ela não é uma doença transmissível, ela não é uma doença, não é uma doença infecciosa, mas não contagiosa, tá? A transmissão dela não é, por exemplo, assim, de contato pessoal, contato físico, mas principalmente através de alimentos contaminados, tá? Então a pessoa ingere aquele alimento contaminado com este protozoário chamado de Toxoplasma gondii, tá certo? De uma forma congênita ou adquirida, tá? Ela é causada aí por esse protozoário, facilmente encontrado na natureza, sobretudo em regiões de climas temperado e tropical. Trata-se de um parasita intracelular. Parasita é todo micro-organismo que pode nos afetar através da sua virulência ou através até muitas vezes da sua ação em transmitir uma doença, tá certo? E ele pode infectar não só somente as pessoas, como também pássaros, roedores, animais silvestres e um grande número de mamíferos, principalmente bovinos, suínos, caprinos e ovinos, inclusive os seres humanos de todas as idades. Todo mundo acha que a toxoplasmose ela é transmitida principalmente através de pombo ou através do gato, tá? Os animais felinos. Mas como eu estou falando para vocês aí, ela pode ter uma transmissibilidade muito comumente vinda de outros tipos de animais, como por exemplo pássaros, ratos, animais silvestres e um grande número de mamíferos também através das carnes contaminadas, tá certo, gente? O gato e outros felídeos são os únicos hospedeiros definitivos do Toxoplasma gondii, ou seja, nesses animais, o ciclo reprodutivo do parasita se completa nas células da mucosa intestinal e eles eliminam ovos ou citos, tá certo? Nas fezes durante a fase aguda da infecção. No solo, depois de esporulados, depois de eles saírem dessa fase de ovos para outro tipo de fase que chama esporulada, eles se tornam infectantes. Então, na fase de ovos, em que eles estão nas fezes, eles não são contaminantes. Mas a partir do momento que eles saem dessa fase de ovo e se transformam em uma fase chamada esporulada, eles vão se tornar infectantes. Ou seja, eles já começam a produzir doenças. Homens e outros animais são apenas hospedeiros intermediários do parasita que penetra pelo tubo digestivo, tá certo? E através da corrente sanguínea pode alojar-se em diferentes tecidos do corpo. O parasita da toxoplasmose está assim espalhadamente pelo globo terrestre inteiro, tá? Ou seja, no mundo inteiro existe parasita da toxoplasmose, que é o Toxoplasma gondii. Embora, gente, não seja transmitido de uma pessoa para outra, por exemplo, a gente tem uma catapora, pode passar de uma pessoa para outra, através das gotículas de saliva, através da respiração, mas a toxoplasmose, ela não passa por contato pessoal. Eu posso estar com toxoplasmose, falando com uma pessoa e eu não vou transmitir, tá certo? Mas é importante que se tomem alguns cuidados elementares para a sua prevenção. Como a toxoplasmose não é contagiosa, na grande maioria dos casos, a doença é adquirida por fluir oral, pela boca, pela ingestão de carnes cruas ou mal passadas, tá certo? De hospedeiros intermediários que contêm cistos do parasita, ou pelo consumo de águas, frutas, verduras mal lavadas, tá? Alimentos crus que obriguem esses cistos, tá certo? Do Toxoplasma gondii a ocorrer também aí através de uma forma bem abrangente, tá certo? Bom, o contágio ele pode ocorrer também pela manipulação de alimentos ou utensílios de cozinha, como por exemplo facas, tábuas de carne mal lavadas, até contaminados também, tá? Então isso vocês podem ver, até objetos de dentro de casa, como por exemplo facas,
garfos, às vezes até a tábua de cortar carne, ela pode conter esses protozoários aí do toxoplasma, tá certo? E produzir doença para nós, porque vai uma pessoa cortar um pedaço de carne naquela tábua que está contaminada, na hora que ela coloca o pedaço de carne pela boca, ela vai estar se contaminando com aquele toxoplasma, e aí pode produzir a doença, principalmente dependendo da sua imunidade, tá? Que é o que a gente vai falar agora dos fatores de risco para que a pessoa desenvolva toxoplasmose. O risco de contrair a doença e desenvolver complicações aumenta nas seguintes condições, tá? Pacientes que possuem HIV, ou seja, síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Então, portadores dessa síndrome estão mais sujeitos à infecção por terem, às vezes, a imunidade comprometida, e com isso o parasita Toxoplasma gondii, que estava tranquilo no organismo, ganha força porque o vírus da AIDS ataca as células de defesa do organismo. Então, isso é um outro assunto que a gente vai falar mais pra frente, tá? Mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque o paciente HIV que está imunodeprimido, que está com baixa defesa, por as células dele de defesa serem principalmente atingidas pelo HIV, ele pode contrair a toxoplasmose através de baixa imunidade. Pacientes que, por exemplo, se submetem a tratamentos quimioterápicos, aqueles pacientes que têm câncer, muitas vezes estão fazendo quimioterapia, que fazem com que a sua defesa diminua, com a sua imunidade abaixe. A quimioterapia pode provocar alterações do sistema imunológico, que vai fazer com que o paciente adquira a toxoplasmose por estar mais vulnerável, tá certo? E principalmente porque a quimioterapia dá uma redução muito grande dos glóbulos brancos, que são os leucócitos, do sangue, e isso favorece a proliferação do Toxoplasma gondii. Uso de drogas esteroidais, quer dizer, principalmente aquelas drogas, aqueles medicamentos de ação anti-inflamatória, tipo corticoides, drogas imunossupressoras, tá certo? Para evitar a rejeição dos transplantes de órgãos também. Por exemplo, pessoa que é transplantada e que está fazendo uso de determinados medicamentos, corticoides, ou às vezes drogas imunossupressoras para poder aumentar um pouco a sua imunidade e diminuir a rejeição, principalmente do transplante, ela pode ficar vulnerável e acabar contraindo a toxoplasmose também. E na gravidez, aquela mulher que está contaminada, que não sabe que tem a toxoplasmose, ela pode desenvolver anticorpos contra a doença, tá? Que, por exemplo, às vezes não possui anticorpos contra a doença, ela acaba cada vez mais ficando vulnerável, ficando mais imunodeprimida, com mais baixa defesa, e pode adquirir a toxoplasmose também. Ou às vezes essa mãe, essa gestante que está contaminada e que às vezes está no ciclo da sua vida, onde a sua imunidade estava ótima, a sua defesa estava maravilhosa, o toxoplasma estava quietinho lá, de repente ela engravida e diminui um pouquinho a sua defesa dentro do seu organismo. O que acontece? Esse toxoplasmose, esse toxoplasma gondii ganha força, e aí ele começa principalmente a desenvolver a doença. E o risco dessa doença para poder afetar o feto e principalmente aquele bebê que está para nascer é muito perigoso, tá? Tanto que no pré-natal, todas as mães que fazem os exames pré-natais e que se faz a sorologia principalmente para HIV, para hepatite A, B e C, citomegalovírus, toxoplasmose ou às vezes rubéola congênita, a toxoplasmose, quando ela está presente na gravidez, esta gestante já é tratada, e a partir do momento que esse bebê nasce, esse bebê também começa a fazer o tratamento para que ele não adquira a toxoplasmose, tá certo? Se essa mãe não for tratada adequadamente na gestação, ela corre o risco de esse bebê, quando nasce, apresentar alguns problemas. Pode apresentar manifestações cardíacas, manifestações oftálmicas, ele pode ter um problema no olho, pode ter manifestação também auditiva, pode ter um problema de surdez, ou até outros tipos de malformações também neurológicas, tá? E
principalmente às vezes uma paralisia cerebral ou algo assim, que é o que a gente chama de neurotoxoplasmose, tá bom? Então muito cuidado aí, é importante que quando a gestante está grávida, ela faça o pré-natal e comece a fazer esses exames para poder se detectar esse tipo de doença, começar a fazer o tratamento principalmente para que esse bebê não adquira essas malformações ou qualquer tipo de problema ou consequência da toxoplasmose na gestação, tá? Os sintomas da toxoplasmose são relatados aí de acordo com o que eu estou falando para vocês. Como ela é uma doença assintomática, muitas vezes ela não produz os sintomas. Quando o sistema imunológico estiver fortalecido, o parasita ele pode estar parado, inativo, ou seja, dormindo numa rede dentro do nosso organismo, tranquilão, tá certo? Até com uma folhinha verde na boca para não transmitir nenhum tipo de doença. Por quê? Porque nosso corpo está forte, a gente está se alimentando bem, a gente não está imunodeprimido, está com baixa defesa, e aí a gente acaba não deixando com que esse parasita ele comece a se proliferar e provocar sinais e sintomas. Por isso que a gente diz que a doença se torna assintomática, tá? Então é importante que a gente mantenha o nosso corpo sempre forte. Porém, a partir do momento que a pessoa começa a ter algum tipo de infecção, por exemplo, eu quando tive a Covid pela primeira vez, eu primeiro contraí a dengue, tá certo? Depois da dengue me teve uma baixa muito grande de imunidade e até então, um ano de Covid, que estava por aí desde 2020, eu contraí a Covid também. Então por isso que eu tive todas aquelas complicações, por baixa imunidade, porque eu tive uma doença que foi a dengue e logo em seguida, 2 dias depois, eu contraí a Covid, tá bom? Mas graças a Deus estou aqui, né? Mas foi um perrengue, viu, gente? Foi muita coisa que eu passei, mas vamos esquecer isso aí. Coisa ruim a gente tem que esquecer, né? Alguns poucos, porém, gente, podem apresentar sinais discretos de infecções semelhantes ao de quadro viral comum, como, por exemplo, dor no corpo, febre, cansaço e linfonodos inflamados. O que acontece? A toxoplasmose, quando ela se manifesta, ela dá sinais e sintomas que não duram praticamente 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 7 dias. Ela vai praticamente atuando no organismo até começar a ser diagnosticada e aí começar o tratamento para poder interromper esse ciclo que esse parasita, Toxoplasma gondii, causa no nosso organismo com esses sinais e sintomas, tá? Então assim, olha só aí, gente, quantos sinais e sintomas. Cansaço, dor no corpo, febre, linfonodos inflamados, são aqui, ó, uns gangliozinhos que a gente pega no pescoço, tá? Como se fossem uns carocinhos de feijão. Mas não é para colocar na cabeça, porque às vezes tem mãe que fala, a gente está falando alguma coisa aqui, a criança não tem nem febre. Só porque às vezes encontrou uns gangliozinhos no pescoço, é importante mostrar para o pediatra, tudo. Mas já pensa que é toxoplasmose. Não é isso. Não é isso que eu tô falando, tá, gente? Muita calma nessa hora, tá bom? Mas a gente vai lá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É o nosso primeiro tema de área médica, toxoplasmose, hein, gente? Olha só, em adultos. Então, ó, como eu falei para vocês, outros também sinais e sintomas que a gente pode relatar: dor de cabeça, dor de garganta, manchas pelo corpo, são os exantemas máculos papulares, tá certo? Que é uma vermelhidão em forma de pequenas manchas e pálpulas, confusões mentais, convulsões, encefalites, aumento do fígado e do baço, moléstias pulmonares, pneumonias e cardíacas, miocardite, olha que doença grave, linfonodos aumentados, ou seja, gânglios espalhados pelo corpo, dificuldade para enxergar, que pode evoluir para cegueira, problemas de audição e lesões na retina, chamadas de corioretinites, tá? O diagnóstico da toxoplasmose é feito pela sorologia e pelos sinais clínicos, tá certo? Então, primeiramente, avaliação clínica, logo depois, solicitação de exames laboratoriais a fim de a gente determinar se a pessoa possui anticorpos contra o parasita da toxoplasmose no sangue. O exame que a gente pede se chama sorologia para toxoplasmose, IgG, que são os anticorpos que a pessoa produz quando tem a doença, e IgM, quando ela está presente, ela está positiva, é sinal que a pessoa está desenvolvendo a doença. Então, IgG positiva com IgM positiva é porque a pessoa está com anticorpos formados e está desenvolvendo a doença e tem que ser tratada, tá bom? IgG positiva porque formou anticorpos, IgM negativa é porque não tem mais a doença e a doença foi embora, foi tratada e a pessoa ficou com os anticorpos contra a toxoplasmose, tá bom? Gente, a toxoplasmose, ela é uma doença que está relacionada, como eu falei para vocês logo no início,
principalmente aí com os alimentos crus e contaminados, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso também, muito cuidado com fezes de pombo e fezes de gato também, tá? Gente, tomografia computadorizada também é feita, ou ressonância magnética, ajudam a avaliar em que medida a doença pode ter afetado o cérebro. Então é importante que se faça aí um exame complementar de tomografia computadorizada e também ressonância magnética para ver como é que está o cérebro dessa pessoa se não foi afetado, tá? Em raríssimos casos, ela pode ser necessário realizar a biópsia de uma pequena amostra do tecido cerebral para identificar a existência de cistos nestes órgãos, tá? E a toxoplasmose congênita, gente, como eu falei para vocês, a toxoplasmose congênita ela é principalmente vinda da mãe que está grávida e isso passa para o bebê. Quando a mãe tem a toxoplasmose congênita, ela é acompanhada no serviço centralizado aí de epidemiologia, principalmente vigilância epidemiológica, durante um tempo, e esta criança quando nasce também é acompanhada, tratada inclusive nesse serviço de epidemiologia e vigilância epidemiológica, tá certo? E também, principalmente, são feitos os exames sorológicos a cada período, determinando principalmente se a criança está contaminada ou não. E é feito um tratamento também com alguns tipos de medicação, tá certo? E inclusive esses medicamentos podem muitas vezes causar anemia nas crianças. Por isso que a gente faz até a profilaxia com alguns tipos de ferro para que essa criança não desenvolva uma anemia e principalmente durante o decorrer deste acompanhamento dessa criança, a gente precisa fazer principalmente um hemograma para ver se esta criança não está com anemia, tá certo? Bom, gente, a gestante recebe medicação durante a gestação para inibir o Toxoplasma gondii, para que ele não passe pela barreira placentária e acabe atingindo o bebê, porque sangue de mamãe e sangue de bebê estão interligados através da placenta e isso pode passar esses micro-organismos Toxoplasma gondii para a mamãe, da mamãe para o seu bebê, tá bom? Gente, esse é o nosso primeiro bloco. Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Bem Saúde e a gente vai agora para o nosso segundo bloco, tema de área pediátrica. E o Bem Saúde volta já já. É isso aí. Bem Saúde, o Bem Saúde volta já já com o nosso segundo bloco. É um tema de área pediátrica. Até já. Voltamos ao nosso segundo bloco, tema de área pediátrica, e a gente vai falar agora para vocês sobre algo que acontece aí direto com os nossos papais e mamães. São os nossos riníticos, ou seja, as nossas crianças que têm rinite alérgica. Tema de área pediátrica, rinite alérgica, comigo, Dr. Jair Almeida. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema. E a gente voltou aí com o nosso Bem Saúde. Tá bonito o nosso cenário, hein, gente? Vocês estão vendo, olha? Bastante bem arborizado aí, com bastante planta. Temos aqui também uma flor, vamos até colocar aqui do lado para a gente poder dar uma energia bem boa. E antes de mais nada, bom dia, bom dia, bom dia. Isso aí, sou o Dr. Jair Almeida e esse é o nosso programa de temas de área médica, temas de saúde infantil também. E a gente vai falar agora no nosso segundo bloco aí sobre as rinites alérgicas, hein? Quem é que não tem um filho, às vezes, uma criança dentro de casa que vive espirrando, que vive coçando os olhos, que vive coçando o nariz, né? A gente pensa, já começa a observar isso desde quando o bebezinho é pequeno, né? Principalmente também se de repente a gente tem um antecedente do papai, da mamãe, da vovó, todo mundo com as rites, né? Rinite alérgica, sinusite, adenoide, todas aquelas doenças aí que a gente conhece, principalmente do trato respiratório. Bom, para a gente começar a nossa rinite alérgica, a gente vai dar aí uma definiçãozinha do que significa a rinite alérgica. A rinite alérgica nada mais é do que uma doença crônica da mucosa do nariz que mais afeta crianças e adultos, tá, gente? Aqui na Baixada Santista, praticamente a gente tem um índice de 90% de toda a população com rinite alérgica. Eu mesmo tenho. É incrível. Às vezes eu coço meu nariz, coço meus olhos, acordo, ó, vocês podem ver meu rosto, tá sempre vermelho.
tudo isso por causa da rinite alérgica, tá? E é uma doença que afeta não só os adultos, mas principalmente as crianças, diminuindo a qualidade de vida, afetando principalmente a nossa respiração e muitas vezes até existem crianças que afetam principalmente o seu desempenho escolar e social, tá? Associado com outras doenças, como por exemplo asma, conjuntivite, sinusites, otites e a respiração oral, provoca um impacto ainda maior na saúde das nossas crianças. São sinais e sintomas da rinite alérgica os espirros constantes, seguidos ou em crises de coriza, quer dizer, aquela aguinha que sai pelo nariz, nariz entupido, prurido, tá? Que iniciam após a exposição a alergenos, principalmente como poeiras, ácaros, baratas, fungos, caspas de animais como cão e gato e pólens. E também poluentes ambientais, como fumaça de cigarro. Olha só, os fumantes aí, tomem cuidado com suas crianças, porque muitas vezes o fumante não sente o cheiro de cigarro e quem não está acostumado a fumar sente esse cheiro. Infecções virais também, como gripes e resfriados, se confundem com rinite alérgica e normalmente estão associados à febre, tá? A rinite alérgica não dá febre. O fator genético hereditário marcante na rinite alérgica é que ela pode iniciar em qualquer idade da vida, embora seja mais comum na infância e na adolescência, e atinja principalmente meninos e meninas. O tratamento é feito com medicações que controlam a inflamação da mucosa nasal por longos períodos. Deve-se sempre controlar o ambiente, afastando os alergenos e poluentes que prejudicam a criança. A alergia é identificada por meio de testes alérgicos realizados em consultório pelos médicos, principalmente os alergologistas infantis, tá certo? Que são especialistas em alergias e imunologia. Medicações como antialérgicos, antihistamínicos e corticoides tópicos nasais são úteis no tratamento da doença, que só devem ser utilizados na criança com prescrição médica, tá certo? A imunoterapia também, às vezes vacinas para alergia, são opções em casos onde não se consegue o controle da doença com medicações e controle ambiental é difícil. Imunoterapia deve ser realizada por médico, como eu falei para vocês, experiente, e o tratamento é individualizado. Não é aquele tratamento de vizinho para vizinho, é o tratamento de médico para paciente. Lembrando bem que cada paciente tem o seu organismo. Tá? Medicina não é matemática onde 2 mais 2 são 4, pode ser 5, tá bom? Se seu filho ele apresenta obstrução nasal frequente ou persistente, respira pela boca, dorme de boca aberta, apresenta roncos noturnos, coça o nariz, os olhos, os ouvidos, tem crises de espirros ou o nariz escorre o tempo todo, tem lacrimejamentos, principalmente ocular, e olhos vermelhos inchados, tem tosse persistente, ou em crises, dores de cabeça ou mesmo resfriados, que demoram a melhorar, procure o seu pediatra para que ele possa encaminhar o seu filho para um alergologista infantil, porque o seu filho pode ter, sim, rinite alérgica, tá? E os diagnósticos são feitos principalmente após 1 ano de idade, tá bom? Bom, quando as queixas respiratórias pioram, principalmente após o contato com poeira ou objetos guardados, o seu filho pode ter alergia aos ácaros. Gente, ácaros são micro-organismos que ficam, tô coçando o nariz, isso é um ácaro, pelo ar, e a gente não vê, porque eles são muito sensíveis, tá? Por que eu tô sentindo isso? Porque eu pus a flor aqui, vocês viram, coloquei ela aqui de propósito para vocês, é uma flor artificial. Mas o que acontece? A gente está sempre jogando água, borrifando água nela e tal. Só que o ambiente poluído aqui é muito alto. A gente tem um grau de poluição muito alto em todas as nossas cidades, tá? Principalmente as urbanas. E o que acontece? Eu já senti aqui um pouco de poeira, principalmente vindo dessa flor. E aí o que aconteceu? Já estou aqui, coçando o meu nariz, tá? Muitas vezes a causa está dentro de casa, tá certo? A gente tem que tomar muito cuidado. Bom, gente, uma coisa muito importante aí, vou dar algumas dicas para vocês, vocês não vão acreditar. Eu sempre falo para as mães, gente, troquem os travesseiros, tanto dos adultos como das crianças, pelo menos a cada ano, tá? Num travesseiro,
Ou coloque ele no sol, né? Dá uma batidinha. Toda semana eu bato os travesseiros do lado de casa e coloco no sol. Só um travesseiro já foram contados mais de 100 mil ácaros. E estima-se que em colchões este número suba para milhões de ácaros. Por isso que muitas vezes as pessoas deitam sobre os colchões e começam a desenvolver aí a rinite alérgica, tá certo? Bom, é importantíssimo que se use capas impermeáveis para colchões e travesseiros, entre outras medidas que citamos a seguir. E não resolve comprar colchões e travesseiros novos. Em poucos meses já estarão cheios de ácaros novamente. Resolve, claro, se você de repente tiver o teu travesseiro, que você utiliza aí há 50 anos, 10 anos, 20 anos, tem que ser trocado, tá? A cada pelo menos 1 ano, 2 anos ou a cada 5 anos, estima-se que tem que ser trocado os travesseiros aí. Gente, outra coisa que eu vou falar para vocês. Se de repente esse nosso programa Bem Saúde aí ultrapassar alguns minutos, pode ser que aconteça de a gente ter que fazer 2 Bem Saúdes como a gente fez em outros programas nossos. Mas não tem problema. Eu aviso vocês logo no início que a gente vai estar indo para outro tipo de bloco. Mas esse é o nosso segundo bloco, tema de área pediátrica aí com as nossas crianças. Gente, fundamental, né? Higiene. Vamos manter a higiene das nossas casas. É importante que a gente passe pano, que não varra, porque a poeira começa a levantar. Passe pano dentro de casa. Não tem um piso, tem madeira, não tem problema. Pega o rodo e vai tirando a sujeira com o próprio rodo, não com a vassoura. Tá certo? Ou então passa o pano várias vezes, espreme dentro de um balde com água, troca essa água comumente. Toma cuidado principalmente com os tipos de desinfetantes, os tipos de produtos que vocês utilizam dentro de casa. Tem pessoas que têm alergia às vezes a cândida, a cloro, tá certo? Cândida é importante, né? Não adianta, cheiro de cândida no banheiro é tudo, né? A gente muitas vezes não consegue lavar só com detergente, tem que jogar cândida. Mas, por exemplo, vai lá, pega um balde de água e põe umas 3 gotinhas ou 4 de cândida ou de cloro e faz a sua limpeza, que não tem problema, tá certo? Gente, uma coisa muito importante, hein? Não deixem produtos de limpeza aí abaixo, porque as nossas crianças, pequenininhas, principalmente de 0 até 2 anos, podem aí fazer uso deles, às vezes até aspirar esse líquido aí através da boca para o pulmão. Então não podemos deixar essas crianças próximas a produtos de limpeza. Produtos de limpeza tem que ser guardado sempre em cima de móveis e não abaixo, tá bom? E logo logo a gente vai estar daí com o Zé Coelho dando umas dicas para vocês também, tá bom? Gente, vamos manter a casa arejada, aquela casa fechada que está cheia de ácaro, cheia de pó. Tem que abrir, vamos bater. Tapete, tudo que tiver. Assim, eu não contraindico usar tapete dentro de casa. Mas é importante que aquele tapete não esteja com terra, que não esteja com pelo de cachorro. É importante que se aspire esse tapete, bata lá fora que mora em casa, né? Ou então passe um aspirador. Mas é importante, eu acho que sim, tirar tapete, cortina, essas coisas não resolve. O negócio é higienizar, tá certo? Deixa a cortina, deixa o tapete, mas dá uma higienizada, dá uma aspirada com um aspirador, porque a criança às vezes vai em outros lugares e vai ter tapete, vai ter carpete, ou às vezes vai ter até mesmo cortina, e ela vai ter que se adequar a esse tipo de situação, tá? É até uma forma de ela poder liberar aí essa hipersensibilidade que às vezes ela tem. Bom, normalmente os alergistas pedem para que evite tapetes, carpetes, forrações, especialmente no quarto. Eu já acho que mantendo higienizado, mantendo limpo, claro, você não vai pôr dentro do quarto uns 10 tapetes peludos e ter 3 gatos dentro de casa, não dá. Mas um tapetinho não tem problema nenhum. Uma cortininha e tal, é até bom, né? Fica tão gostoso o ambiente, tá perfumadinho, arrumadinho, né? Gente, outra coisa, existem os borrifadores, né? Qualquer casa de 1,99, essas lojas aí que são bem baratinhas, tem os borrifadores. Compra o borrifador, pega uma água, coloca uma colher de sopa de álcool, tá? Principalmente também uma colher de bicarbonato pequena, mistura o álcool com o bicarbonato, tá certo? Um pouquinho de detergente, uma colherzinha de chá, põe nesse borrifador e borrifa, tá? Esses borrifadores, através desse tipo de substância, no lençol, ele acaba diminuindo um pouco a proliferação de ácaros, tá certo? Bom, sempre retirar o pó da casa, dos móveis, principalmente com pano úmido, tá certo? Sempre tomar muito cuidado com a asepsia, com a limpeza dentro de casa, né? Aspirar os colchões semanalmente, lavar os lençóis, cuidado com sabão em pó. Tem às vezes algumas mamães, alguns papais que gostam de ter sua casa cheirosa, mas acabam fazendo o quê? Se utilizam de sabão, principalmente em pó,
ou às vezes líquido, que tem amaciante, e o amaciante é um veneno para a alergia das crianças. Se utilize, por exemplo, de sabão de coco, que é um sabão que tem um cheiro gostoso e não tem amaciante, tá certo? Evitem cortinas pesadas também, claro, não vai ter uma cortina aí com bandô, né? Uma criança que tem alergia é perigoso. Mas é claro, se quiser colocar de repente uma cortina vertical, algo que não vai comprometer tanto a saúde da criança, não tem problema, tá? E os animais com pelos, toma muito cuidado com gato, que gato solta muito pelo, tá certo? Porque ele tem animal que não tem um pelo tão assim vulnerável a quedas. E principalmente animais que possam, tipo um cachorro que não tem um pelo liso, que não tenha tanta queda, tá certo? Para que a gente possa tomar muito cuidado aí. Bom, espera aí só um minutinho que a gente já volta. E dia 23 de setembro agora a gente dá início à primavera, tá certo? E o que acontece, gente? A primavera ela traz muito pólen porque tem o crescimento das flores, as flores começam a aparecer aí exuberantes, lindas, maravilhosas. E nisso a gente pode ter contaminação em adolescentes, principalmente através dos pólens, tá? Então, pacientes, especialmente adolescentes, poderão apresentar alergia aos pólens. Os sintomas, eles ocorrem nos meses da primavera, como eu falei para vocês, né? Mês de setembro, principalmente a partir daí, em dias secos e com vento, porque o vento vai levando os pólens e aí vai atingindo a mucosa nasal e é onde as pessoas começam a desenvolver com grande facilidade a rinite alérgica. Gente, o que a gente faz? Bom, a gente não vai pegar e vai inibir o processo natural aí do dia a dia e das estações, né? Não tem como a gente fazer isso. Mas a gente procura se adequar a tudo isso, tomando cuidado. Se às vezes tem alergia ao pólen, não fica muito próximo de flor, tudo. Porque pode haver coceira nos olhos, lacrimejamento, intensa principalmente, e isso aí pode trazer a nossa rinite alérgica de sopetão aí e acometer principalmente adolescentes e jovens adultos, tá certo? Bom, claro, toma um antialérgico, toma muito cuidado quem toma antialérgico, tá? Porque tem alguns antihistamínicos aí que promovem grande sonolência. Cuidado aí as pessoas que dirigem, às vezes tomam um antialérgico, tá bom? Aí vai uma prevenção aí para que vocês possam tomar muito cuidado com tudo isso. E quanto aos poluentes domiciliares, é muito importante salientar aí que o cigarro dentro de casa ele deixa um odor que o fumante não sente. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, principalmente mulher, que às vezes tem bebê de colo e tem o cabelo comprido, ela na hora que fuma vai lá e amarra o cabelo para que esse cheiro da fumaça do cigarro não fique sobre o cabelo, e lave bem os seus rostos e suas mãos com sabonete. Não adianta lavar só com água, porque o cheiro fica, tá certo? Lave bem o nariz, faça uma higiene nasal, aí sim depois pega o seu bebê. Porque muitas vezes a mulher fuma, aí tem pessoas que adoram fazer fumaça perto de si mesmo, né? Aí vem aquele cheiro na roupa, aí vai lá, coloca o bebezinho, ele começa a fungar, às vezes até tossir. Então tem que tomar muito cuidado com tudo isso, lembrando aí papai e mamãe que são fumantes, para que vocês tomem cuidado, porque os nossos bebês se tornam fumantes passivos e principalmente as nossas crianças também, tá? Vai aí um alerta, levar principalmente nossas queridas crianças aí sempre ao pediatra. Nunca ofereça nenhum tipo de medicamento que não seja prescrito pelo colega médico. Ah, vai dar isso, vai dar aquilo. Não. Vamos ouvir a opinião do pediatra para que ele possa aí prescrever um medicamento adequado, porque muitas vezes tem pessoas que fazem uso de corticoide e não sabem que são corticoides, essas crianças podem ficar inchadas, e aí começam a reter líquidos e não sabem que é devido a esses medicamentos que se utiliza sem uma referência médica, sem uma prescrição médica, e pode acarretar grandes danos à saúde aí das crianças. Bom, meus caros amigos e amados, bom dia, bom dia, bom dia, nosso Bem Saúde está no ar. Falamos aí no nosso segundo bloco, tá certo? De rinite alérgica em crianças. E o nosso Bem Saúde volta já já com o nosso terceiro bloco, hein? E agora, doutor, o que eu faço? Meu filho caiu, bateu a cabeça, se cortou. Já já a gente volta. Bom dia, bom dia, bom dia. Terceiro bloco, começando aí no nosso Bem Saúde. E, gente, olha, fazendo um comercialzinho aqui
Falei demais, né? Bom dia, bom dia, bom dia. E é claro, né, gente, quando a gente está aqui em temas mais sérios, tudo, a gente sempre procura colocar algumas músicas para poder alegrar os nossos programas aí, mas o Bem Saúde também tem música, vai ter no final. Mas, de início aí, a gente tem que estar um pouquinho mais sério, tá certo? E antes de mais nada, olha, vamos tomar as nossas águas, tá certo? Esse copo que eu ganhei de um paciente meu há muito tempo atrás. Eu tenho ele há uns 10, 15 anos, tá? Ele hoje em dia já está adulto. E eu guardo ainda porque eu fiquei muito contente e feliz. Bom, gente, é o seguinte, por que eu tô aqui com essa água? Porque no inverno a gente costuma não ingerir água. E isso é muito importante para o bom funcionamento dos nossos rins. Um rim que é fraco, um rim que está muito mal desenvolvido e que está em péssimas condições, é um rim que provavelmente a pessoa não ingeriu água e principalmente também ela segura o xixi. Gente, tá no trabalho, tá morrendo de vontade de fazer xixi? Gente, necessidades fisiológicas, já fala, necessidades fisiológicas, são as necessidades do nosso organismo. Levanta de onde você estiver, pede para quem estiver lá aguardar ou pega, por exemplo, um colega aí de trabalho, dá para você dar uma seguradinha para mim, para eu poder ir lá rapidinho no banheiro, segura o nosso serviço aí, dá para você atender, por exemplo, esse cliente aí enquanto eu vou ao banheiro? Ótimo, vai lá ao banheiro, despeje toda a sua urina e volte tranquilo. Enquanto isso, o colega ficou segurando o teu período de trabalho de 5 minutos para você ir ao banheiro. Não segure a urina, tá certo? Isso faz um mal danado. E vamos ingerir água. Para quem não sabe, todo indivíduo tem que calcular o número de ml que ele tem que beber por dia de água. São 35 ml por quilo de peso, tá? No caso, eu tenho 73 quilos, vezes 35, dá quase mais ou menos uns 2,5 litros de água por dia. Eu não chego a tudo isso, tá? Eu muitas vezes chego a 1 litro, mas é importante tomar mais do que isso. A meta, 35 ml por quilo de peso nas 24 horas. Então, água para vocês. Gente, bom dia, bom dia, bom dia. Tomem um copo de água em jejum para vocês verem como o organismo de vocês funciona bem. É isso aí. Bom, estamos iniciando aí o nosso terceiro bloco do nosso programa Bem Saúde. E agora a gente vai falar um tema muito importante aí, hein, gente? Olha só. É o nosso Bem Saúde. E nesse terceiro bloco a gente vai estar dando aquela pergunta aí, né? Que muitos papais e muitas mamães fazem. E agora, doutor, o que eu faço? Emergências médicas. Nosso terceiro bloco iniciando aí, bom dia aí na sua casa. A gente vai falar sobre traumatismo crânioencefálico. Ou seja, meu filho bateu a cabeça e ao mesmo tempo cortou, apresentou uma lesão que a gente chama de lesão corto-contusa. O que eu faço? A primeira coisa, desmaio? Não. Vou ter que manter a calma, dar aquela respirada para poder socorrer a nossa criança. E o que a gente vai fazer? Primeiramente, vamos lavar bem as mãos com água e sabão, tá? Por quê? Porque nossas mãos são os principais meios de contaminação. E se a criança bateu a cabeça e ela está com uma lesão corto-contusa, a gente vai lavar as mãos antes de fazer qualquer coisa. Cortou a cabeça, vai lá, pega um pano limpo, úmido, coloca sobre o ferimento para enxugar aquele sangue que está saindo, para você ter uma noção do grau que está a lesão, ou seja, o corte que foi feito na cabeça. Enxugou, deu para ver o tamanho do corte da lesão? Puxa, vai precisar ir para o pronto atendimento para poder pelo menos dar uns pontinhos. Pega uma gaze limpa, é bom sempre criança ter algodão e gaze dentro de casa, tá? Pega essa gaze com as mãos limpas, vai lá, pressiona sobre o ferimento para que o sangramento possa parar. Vai lá, mamãe, tá mais calma? Papai, não tá calmo? Então, papai, faz o seguinte, deixa que eu seguro a criança, estou estancando aqui com a gaze, o sangue, vamos para o pronto atendimento. Papai vai lá calmo, pega o carro com tranquilidade para não bater o carro, para não ter grandes problemas aí, calmo, tranquilo, pede para Deus dar principalmente soberania de menos grau de ansiedade, menos grau de qualquer tipo aí de crises aí que a gente tem às vezes de desespero.
e vamos para o pronto atendimento. Aliás, eu, particularmente, toda criança que bate a cabeça merece uma radiografia, um raio-x de crânio, independentemente da lesão. Por quê? Porque às vezes fiz aquele galo desse tamanho, e muitas vezes é até melhor que faça o galo, porque o hematoma foi externo. O sangramento está externo, está na pele, não está lá por dentro. Mas é importante fazer o raio-x. Por quê? Porque o crânio de criança, o osso da cabeça da criança, não é como o nosso, cabeça dura. O deles é uma cabeça muito sensível, principalmente os bebês que têm na moleirinha. Então a gente precisa levar essas crianças para o pronto atendimento, principalmente para se avaliar o grau de acometimento, fazer uma reconstituição aí através de pontos, né, que a gente dá na lesão cortocontusa, a lesão que tiver cortada no couro cabeludo da criança, radiografar essa criança principalmente para poder ver se não teve nenhum tipo de fratura, tá certo? E as crianças, infelizmente, são indivíduos que mais são acometidos quando batem a cabeça, por suas fragilidades e peculiaridades. Principalmente eles se distinguem dos adultos, como por exemplo a presença de uma estrutura óssea, como eu falei para vocês, muito mais frágil na cabeça e nas crianças pequenas. Novamente repetindo, muito cuidado com os bebês de 0 a 1 ano por causa da moleira, a fontanela. As crianças são indivíduos que apresentam fragilidades, tá certo? E a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Olha só a estatística, hein, gente? Olha, hospitalizações por acidentes de 0 a 9 anos, isso são dados de 2012, tá? A gente tem quedas, 35,8% das crianças hospitalizadas são de queda, 15% queimaduras, 13% acidentes de trânsito, 7% envenenamento e 2% sufocação, tá? Olha só, gente. Bom, nem todo trauma na cabeça é considerado como traumatismo crânioencefálico. Nem toda batida na cabeça de uma criança é considerado como traumatismo, tá? Mas a gente precisa avaliar principalmente alguns sinais e sintomas para a gente poder chegar à conclusão de que essa criança sofreu um traumatismo crânioencefálico. Os sinais e sintomas são principalmente vômitos, dor de cabeça, sonolência, perda de força ou dificuldades para andar, alterações visuais, confusão mental, desmaios ou perda de consciência, alterações na memória ou no comportamento, deformidades na cabeça ou afundamentos e qualquer alteração neurológica nova. Gente, criança é um passarinho. Não vale a pena ficar só na observação, tá? Bateu a cabeça? Ah, bateu. Ah, tá. A gente está observando. Por quê? Porque são nas primeiras 24, 48 horas que podem ocorrer os problemas. Essa criança teve vômito? Se tiver vômito, pronto atendimento. Ah, essa criança está meio sonolenta, ela não está conseguindo... Não põe a criança para dormir. Por quê? Porque a gente perde parâmetro. Essa criança, às vezes, ela está acostumada a dormir 10, 11 horas da noite. Por isso que é bom a gente colocar sempre um horário para as crianças dormirem. Porque muitas vezes a gente não coloca e o que acontece? Essas crianças ficam agitadas, ficam às vezes morrendo de sono e numa dessas acabam tropeçando, caindo e se machucando. Então tem que ter uma disciplina no sono da criança. 9, 10 horas é o horário de criança estar na cama, dormindo. Não tem nada dessa história de ficar até meia-noite com o pai, com a mãe. Não, 10 horas da noite tem que ir para a cama, gente. É bom porque eles acordam cedo, vão curtir um pouco o sol, vão brincar bastante e a gente precisa ter todos esses parâmetros aí, tá? Criança que bate a cabeça e perdeu a consciência, pronto atendimento. Criança que bate a cabeça, teve lesão cortocontusa, precisa dar ponto, pronto atendimento. Criança que bate a cabeça e começa com vômitos em jato, pronto atendimento. Criança que bate a cabeça e começa, minha cabeça está doendo, pronto atendimento. Criança que bate a cabeça e às vezes tem um baita de um galão, pronto atendimento. Detalhe, não coloque nada no corte. Tem gente que coloca pasta de dente, café, um monte de coisa arada. Não pode. Por quê? Porque vai infeccionar. É uma lesão. Abriu ali, está em contato com o sangue. Aí a gente vai, às vezes, está com a mão contaminada. Por isso que eu falei para vocês. Antes de ver o ferimento da criança, lavem as mãos. Porque o que acontece? Às vezes a gente contamina o local. E muitas vezes essas crianças saem do pronto atendimento e necessitam até de antibiótico para não serem submetidas aí a nenhum tipo de
infecção, tá? Gente, o que a gente tem que tomar cuidado? Olha só. Crianças que estão às vezes brincando com bicicletas, um skate, patins, hipismo, qualquer tipo de patinete, é importante que os pais façam utilizar um capacete. Por quê? Porque o capacete vai proteger. A pessoa que anda de moto não anda de capacete, porque se tiver um traumatismo, não tem perigo de um traumatismo grave, muitas vezes até os acidentes de moto ocorrem e o paciente às vezes até tem graus aí de gravidade no seu acometimento da sua saúde, mas um capacete protege muitas coisas, tá? Principalmente também às vezes superfícies lisas e brinquedos com peso reduzido nos locais de recreação, tá? Tomar muito cuidado com quedas, colocação de redes ou barras nas janelas, não utilizar andadores. Andador, eu sempre falo para as mães, eu sempre quando trabalhava em emergência infantil, quando eu pegava uma criança que estava no andador e batia a cabeça, quase sempre essa criança era internada, tinha que passar por um neurocirurgião para ser avaliada, tá certo? Fazer exames complementares e essa criança muitas vezes ia até para UTI por causa de traumatismos relacionados ao andador. Então não se utilizem dessas práticas. Cuidado com portões próximos às escadas, evitar lajes ou vãos livres altos, uso de cinto de segurança e cadeirinhas nos automóveis próprios para as crianças. Crianças sempre no banco traseiro, nunca na frente, tá bom? Toma muito cuidado com também o uso de drogas ilícitas na infância e na adolescência. Combater esse tipo de processo aí, principalmente, tá bom? Gente, o que acontece? Essa criança, quando ela sai de casa, ela vai para o pronto atendimento, papai e mamãe levam ela lá. Provavelmente quem vai estar avaliando essa criança é um pediatra, ou às vezes um clínico, se o pediatra não estiver disponível no momento. Esse clínico ele vai avaliar o grau de consciência dessa criança, ele vai fazer movimentos para estimular essa criança. Essa criança vai ser submetida a uma radiografia simples de crânio, tá certo? 2 experiências para poder ver se não tem fratura. Dependendo do caso, se essa criança começar a apresentar vômitos, começar a apresentar sonolência demais, começar a não ficar no seu nível de consciência, começa, por exemplo, criança que fala, começa a balbuciar palavras que não tem um discernimento direito, ela começa a ficar gaguejando para falar, ela está um pouco incoerente no seu desenvolvimento neuropsicomotor, essa criança deve ser internada, deve ser submetida à avaliação de especialista chamado neurocirurgião, que vai avaliar essa criança e vai submetê-la à internação e observação de pelo menos 24 a 48 horas. Essa criança vai ser submetida provavelmente a um exame chamado tomografia computadorizada, que vai visualizar o crânio lá dentro, porque o raio-x só vai visualizar o crânio, tá certo? Por fora, a superfície, se tem fratura. A tomografia não, ela vai avaliar o cérebro, para ver se essa criança não teve um acometimento cerebral, ou às vezes até uma ressonância magnética de crânio, tá certo? Mas o importante é que vocês tenham calma, tenham discernimento para poder avaliar o grau de gravidade que essa criança tem. Apresentou vômitos, sonolência, desmaios, uma criança que está com nível de consciência muito rebaixado, corre para o pronto atendimento, porque essa criança tem que ser avaliada o mais rápido possível, tá certo? E quanto à lesão corto-contusa, façam os procedimentos que eu falei para vocês. Lavem bem as mãos, peguem um pano, enxuguem para ver o grau de acometimento, como está aquele corte, peguem gaze, pressionem para que esse sangramento não saia mais aí e se direcionem ao pronto atendimento. Gente, este é o nosso Bem Saúde. Bom dia, programa de temas. E a gente foi pro terceiro bloco e agora, doutor, o que eu faço? Meu filho cortou a cabeça e bateu a cabeça também. Então, todas as dicas aí para vocês. É isso mesmo, nós estamos com o nosso Bem Saúde. E a gente volta já já com notícias para vocês. É o Bem Saúde News. É 1 minutinho, tá, gente? São 5 segundinhos. Mas antes de mais nada, um grande bom dia aí para todos. Um beijo para as nossas crianças, tá certo? E a gente vai aí para o nosso 4º bloco do nosso Bem Saúde. É isso aí. Já já a gente volta. Bem Saúde.
Comigo, doutor Rogério Costa Almeida. E ó, eu tô direcionando pra nossa redação, hein? Olha lá. É isso aí, gente. E a gente tá chegando aqui, ó, na nossa redação, porque a gente tem aí o Bem Saúde News. Vou passar notícia pra vocês, hein? Quarto bloco é o nosso Bem Saúde, comigo, Dr. Rogério Costa Almeida, e a gente está iniciando aí para vocês um Bem Saúde News. São as notícias de hoje, 13 de setembro de 2022. Vamos abrir a nossa tela aqui para a gente poder ver o que tem aí para passar para vocês. Olha lá! É o nosso Bem Saúde! Eu vou abrir aqui a tela para a gente poder dar uma olhadinha aqui e conferir as principais notícias de hoje, do dia 13 de setembro, hein? Aliás, gente, setembro é o mês Setembro Amarelo, hein? É o mês do desistir jamais. No nosso último bloco a gente vai falar sobre isso, no nosso tema de autoajuda. Olha lá! Bem Saúde News! E, gente, a gente vai mostrar para vocês aí uma dica muito legal. A gente sabe muito bem que as nossas crianças, elas estão super, hiper relacionadas com o celular, né? É algo assim que tá viciante. A gente só vê criança, até bebezinho, alucinado por celular. Mas é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Fiz um vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz quando eu comecei o canal, os riscos de um celular para os nossos bebês, hein? A gente tem que tomar muito cuidado para as nossas crianças também, tá? E, pois é, um brinquedo voador aí está conseguindo afastar os jovens da frente dos celulares e dos computadores. Tinha que surgir alguma coisa que pudesse tirar a atenção dos nossos jovens de prejuízo para a sua saúde que eles estão tendo com o uso integral de celulares, tá? Quase praticamente o dia inteiro. Bom, e principalmente as crianças também, que têm até celular próprio. Especialistas estão impressionados com a capacidade deste novo brinquedo voador de afastar as crianças da frente dos celulares e computadores. Nós os testamos, confira, eu já vou mostrar para vocês as imagens aqui. Chama Fly One Pro e diga adeus ao tédio. Por quê? Porque é um brinquedo muito legal que faz com que as crianças possam brincar uma com as outras, tá? Garante que essas crianças ficarão entretidas por um bom tempo. Bom, é como se fosse um brinquedo, tá, extremamente moderno, que carrega consigo aquela essência dos velhos tempos da infância. Ele nada mais é do que um bumerangue tecnológico. Eu adorava brincar de bumerangue quando eu era criança. Possui um funcionamento interno similar ao dos drones. Ao arremessá-lo ao ar, ele volta para suas mãos de um jeito incrível. Ornamentado com LEDs, o Fly One Pro garante que as crianças ficarão entretidas por bom tempo. E é uma excelente pedida para um momento em família no jardim, no parque, no quintal ou até dentro de casa. O importante é se divertir, muito mais do que detalhe estético. A primeira impressão que qualquer pessoa tem sobre o Fly Pro e seus LEDs RGB é que é um brinquedo, além de super divertido e bonito, diferenciado. Mas as luzes cumprem um papel ainda mais importante nessa história. Elas ajudam a indicar exatamente onde as crianças estão, caso vocês as tenham deixado brincar sozinhas. Assim, todo mundo se diverte, mas em segurança, e você não perde ninguém de vista. Os LEDs são práticos de serem acionados, basta ligar o Fly One Pro, mantê-lo na posição vertical, agitá-lo e deixar o restante com ele. E precisamos confessar, vê-lo girando pelo ar com as luzes acesas traz uma sensação muito agradável. Eu nunca tinha visto. Só de ver aqui, eu estou achando já muito legal, tá? E como comprar? Através da distribuidora oficial do Fly One Pro no Brasil,
tá certo? Acessa aí qualquer tipo de plataforma que traga para vocês conhecimento, coloca lá Fly One, FLYONE, tudo junto, Pro. E aí vocês vão ver como adquirir este tipo de brinquedo. Gente, deixa eu ver aqui se aparece mais ou menos o preço desse brinquedo. Deixa eu pesquisar aqui. Pesquisei. Gente, o Fly One Pro ele varia de R$ 147 a R$ 267, ou às vezes chegando até 407, dependendo do modelo, tá? Mas dá uma pesquisada aí que vocês vão encontrar com preços mais módicos, tá certo? Só que tem o seguinte, né? A gente sabe que um brinquedo desses é um pouco caro, mas só de ter saúde para essas crianças, elas pararem de ficar sedentárias do jeito que elas estão, porque o colesterol delas está aumentando cada vez mais, a glicose delas está aumentando cada vez mais, a gente está tendo crianças muito sedentárias, com problemas até de obesidade. Então é um brinquedo muito legal, tá certo? Uma novidade aí que a gente está trazendo para vocês no Bem Saúde, novidades aí, claro, no nosso Bem Saúde, nossos programas sempre tem alguma novidade. E hoje foi o nosso Bem Saúde News que trouxe esse tipo de promoção para vocês, tá certo? Bom, vou mostrar para vocês aqui uma imagem do... Olha só, gente, esse é o Fly One Pro, tá? Olha, ele pode estar em vários modelos, várias cores, ele tem um efeito LED, tá certo? Olha só, tá? Mostrando aí para vocês, ó. Qual criança que não vai adorar brincar, hein? E detalhe, hein? Olha aqui, ó. Uma criança brincando com a outra, tá certo? Ó. Olha só, a criança se movimentando, tá certo? Toda a sua musculatura, deixando o sedentarismo, o sofá, o videogame. Isso vai virar febre, hein, gente? Quem inventou isso, graças ao bom Deus, teve uma ótima inteligência e sabedoria para poder tirar essas crianças do sofá, tá certo? Até os adultos podem brincar, tá bom? Olha aqui, ó, gente, pra gente poder verificar bem essa imagem, tá certo? Eu quero ver se eu pego bem, tá? Vamos incentivar essas crianças a saírem do sofá. Estão muito sedentárias, precisam se movimentar. Adorei esse brinquedo. Esse aí foi o nosso Bem Saúde News. Trouxe uma novidade para vocês aí, tá bom? Já já a gente volta com mais notícias. Tô voltando, hein? Eu aqui para minha cadeira da nossa redação, para a gente poder passar para vocês aí mais notícia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante para a gente falar. Claro, semana passada a gente teve o falecimento da rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth II, que faleceu aos 96 anos de idade, e agora temos aí o nosso rei Charles, né, que era o príncipe Charles, e ele que praticamente entrou aí na coroa e tá agora como atual rei da Inglaterra, tá certo? Então aí os nossos sentimentos, claro, independentemente das pessoas, a gente quer que as pessoas estejam ao lado de Deus todas, né? E a gente tem a tristeza aí de ver que as pessoas perdem seus familiares, e isso é muito triste. Isso compadece, sempre deixa a gente muito emotivo e compadece os nossos sentimentos de grande saudades aí das pessoas que nos deixam, tá bom? Mas isso foi só uma notícia para vocês aí. Eu acho que vocês já sabem, porque vocês devem ter visto isso na internet, tá certo? E olha lá, hein? Deixa eu ver se tem mais notícia aqui. Tem que passar as coisas com bastante... Olha só, hein, gente? Ah, e tem uma novidade aí, vou mostrar pra vocês. A gente vai ter a Copa do Mundo do Qatar, agora em novembro, começa dia 18 de novembro, e dia 20 de novembro e termina dia 18 de dezembro, tá? A gente noticiou aí no Acontece nas Notícias do Esporte. E saiu a nova camiseta linda, linda, linda da Copa, tá certo? Vou mostrar pra vocês aí, não sei se vocês já viram, mas vamos lá. Vou mostrar a imagem dessa camiseta maravilhosa aí pra vocês hoje no Bem Saúde News. O nosso Bem Saúde também tem notícias, assim como o nosso Vamos Falar teve, o nosso Acontece é só de notícias. E eu quero mostrar pra vocês aí a imagem dessa camiseta muito linda da Copa, tá?
Lançamento, hein? Camisa CBF licenciada Nike Copa Qatar 2022. É o modelo oficial Nike da Copa do Mundo Qatar, tá certo? Tô abrindo a tela aqui. Olha só, gente, é a mais linda até hoje, tá? Eu acho que o preço dela tá em torno de mais ou menos uns 140, 150 reais, tá? Mas é muito linda. É a camisa oficial da Copa do Mundo do Qatar 2022, tá certo? As imagens aí. Bom, gente, esse aí é o nosso Bem Saúde e o nosso bloco aí de notícias, é o nosso Bem Saúde News, tá certo? A gente falou sobre duas novidades aí para vocês. Foi o Fly One aí Pro, tá? Que foi aquele brinquedo para as crianças, para substituição do celular, e a nova estampa da camisa da Copa, tá certo? Gente, a gente volta já já aí com o nosso tema de autoajuda. Vamos falar sobre desistir jamais. Até já! E estamos aí no nosso quinto bloco. É o nosso tema de autoajuda, o nosso Bem Saúde. E, como vocês podem reparar, eu estava de gravata marrom e agora estou de gravata amarela. Por quê? Bem Saúde aí na sua casa. Bom dia, bom dia, bom dia. O motivo é o seguinte: setembro é o mês do Setembro Amarelo. Aliás, gente, amarelo é a cor que eu mais gosto, tá certo? Sempre desde criança eu adorava um amarelo e ainda gosto também. Mas eu estou usando essa gravata amarela em respeito a todas as pessoas, porque o setembro é um mês que traz muitas lembranças, algo negativo aí que às vezes acontece com algumas pessoas que desistem das suas próprias vidas. Eu não gosto dessa palavra, então eu resolvi batizá-la de desistir jamais. Eu não gosto da palavra que se usa para o mês de setembro, que é uma prevenção ao desistir jamais, tá bom? E a gente nunca vai desistir. Por quê? Porque a gente precisa ter sempre esperança. Em primeiro lugar, a gente precisa ter muita fé em Deus, se apegar muito em Deus, porque quando a gente desiste das nossas vidas, que Deus nos dá, com certeza vai ser muito pior desistir desta vida que Deus nos deu do que senti-la e prosseguir os nossos caminhos, tá certo? Então a gente vai estar dando aqui no tema de autoajuda, nosso Desistir Jamais. Mês de setembro é o mês do Setembro Amarelo. Aliás, outubro vai ser o mês rosa, o mês de prevenção do câncer de mama, e o mês de novembro é a prevenção do câncer de próstata no homem, câncer de mama na mulher e o câncer de próstata no homem. Mês que vem a gente vai estar falando alguma coisinha sobre isso, inclusive porque a gente vai ter uma novidade aí. Deem o seu like aí, gente, por favor. Compartilhe esses vídeos. Nosso programa já está com quase 1h08, tá certo? Mas a gente vai estar aí na sua casa dando aquele bom dia especial com muita energia para que você possa aí curtir todas essas informações. E eu queria falar para vocês que no mês que vem a gente vai ter como novidade no nosso Vamos Falar, que é o nosso programa de papos que a gente gravou semana passada, é o Papo Jovem, o Papo Sênior e o Papo Casal. A gente vai ter o Papo Homem e o Papo Mulher, onde a gente vai falar tudo sobre os homens e sobre as mulheres, tá certo? As doenças, os costumes, os comportamentos, tudo vai estar relacionado aí. O nosso Vamos Falar vai estar um pouco mais acrescido, mas isso aí é novidade, é o mês que vem, tá bom? Gente, olha só, vamos falar aqui algumas frases para a gente poder dar uma energizada boa aí para você que tá meio caidão, que tá meio aí dorminhoco, que não quer levantar da cama, que tá meio deprimido, que teve algum problema, que passou por alguma dificuldade financeira, uma dificuldade pessoal, uma dificuldade amorosa, que não deve desistir jamais, tá certo, gente? Porque é muito importante que a gente, no dia a dia, se entre cada vez mais em comunhão com Deus, para que a gente possa aí resistir ao desistir jamais. Aliás, a gente deve resistir ao desistir e progredir com o desistir jamais. Olha só,
Primeira frase vai aí no nosso tema de autoajuda. Sempre que se sentir sozinho, confuso ou sem esperança, lembre-se que o mundo é enorme e milhares de coisas maravilhosas te esperam. Não desista de você. Setembro Amarelo. Desistir jamais. Outra frase. Você não é um fracasso, não. Você não é um caso perdido. Você não precisa se machucar. Você é necessário. Você é amado. Você não está sozinho. Eu acredito em você. Outra frase. Não é drama. Não é para chamar atenção. Nem é falta de Deus. E muito menos frescura. É um pedido de ajuda. Não importa onde nem em que momento da vida você parou. Sempre é possível recomeçar. Aliás, eu sempre tenho uma frase que eu ouvi uma vez numa novela e eu gravei muito na minha cabeça. As coisas mudam, elas passam. O que hoje é uma imensa angústia, amanhã não é mais nada. Assim é a vida, assim está escrito. Se há algo que se modifica na nossa vida, é a mudança. Quem sabe um dia todos nós iremos viver um tempo somente de delicadezas. Não ignore um pedido de ajuda, fique atento aos sinais, todas as vidas importam. Existe uma versão de você no futuro que está orgulhoso ou está orgulhosa por você estar segurando essa barra sem desistir. Quando alguém pensa no desistir jamais, ela quer matar a dor e não a vida. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao desistir jamais. Um grande abraço para você, um grande beijo. Esse foi o nosso Bem Saúde, um grande bom dia. E não porque a gente terminar com música, é o nosso Bem Saúde. A gente volta já já com um clipe muito legal aí da Rita Lee. Até já! É o Bem Saúde Music. Música aí pra gente finalizar o nosso Bem Saúde com a Rita Lee. Música Saúde. Bom dia, o nosso Bem Saúde. Finalizando aí o nosso programa de temas. Chegando na sua casa. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Eu quero mais saúde. Me cansei de Olha o Bem Saúde. opiniões de como ter um mundo melhor. Mas ninguém sai de cima nesse chove não molha. Eu sei que agora eu vou cuidar mais de mim.
demais. Mas enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. Em saúde, bom dia! Curta, deixe seu like, se inscreva, compartilhe os nossos programas. Nosso canal. É isso aí. Eu espero que essa 1h e 16 minutos tenha deixado você feliz, tenha informado você. O nosso canal é assim. São situações, vídeos diversificados, programas que agora a gente chama. Está tentando colocar aí uma nova prática na internet para você. São programas longos, mas que eu creio que vão trazer muita informação para você. Tem muita gente que está deitada no sofá, vai levantar aí por causa dessa alegria toda. Saúde, gente! Não se esqueçam, Setembro Amarelo, desistir jamais, nunca, tá certo? Em primeiro lugar, vamos nos comunicar com Deus, entrar em comunhão com Deus, falar em Deus para as nossas crianças, diminuir um pouco o acesso às coisas materiais e levá-los mais à realidade das maravilhas que o nosso mundo oferece. O mundo que eu digo são as coisas de Deus, tá certo? Então, assim, a gente precisa cada vez mais estar falando em Deus para as nossas crianças, diminuindo o consumismo exacerbado que as pessoas estão tendo. E é isso aí. Vamos deixar esse Setembro Amarelo com o menor índice de desistir jamais. Porque a gente tem certeza que a vida é uma dádiva de Deus e a gente precisa dar muito valor para isso. Eu sou o Dr. Rogério Almeida, sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscrevam, deem o seu like, é o nosso Bem Saúde entrando aí na sua casa. A gente cada vez mais está tentando aperfeiçoar, isso aí foi a nossa finalização do Bem Saúde com o nosso Bem Saúde Music, tá certo? Muito obrigado pelo carinho de todos, até semana que vem. A gente volta aí com o nosso Bebê a Bordo e a gente vai falar no nosso programa de bebês sobre a vacinação no primeiro ano de vida e também até os seus 18 meses ou 4 a 6 anos de idade, tá certo? Então, semana que vem a gente tem um encontro marcado aí com o nosso Bebê a Bordo. É o nosso programa de temas de bebê. Gente, não perde, hein? Tá certo? Muito obrigado pelo carinho de todos. Se inscreva, deixe o seu like. E eu sou o Dr. Rogério Almeida. Quase caí aqui, tá certo? Porque eu sou bem estabanadinho. E a gente volta em outubro, mês das crianças. Vai ter o tio Rogério chegou comigo, com a turma toda. Zé Coelho, Zé Lelé, Rosinha. Todo mundo vai estar aí parabenizando os nossos queridos principinhos e princesinhas. Beijo, amigos e amigas, principinhos e princesinhas. E não se esqueçam, vamos falar em Deus para as nossas crianças. Até o próximo programa. Itali, grande sucesso aí anos 80. Nosso Bem Saúde. Saúde. Um monte de gente feliz. Tchau, gente. Até o próximo.